Grande momento! Linhagem Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Bom, já passou o lançamento oficial, já estamos aí no 4º dia do Superman em cartaz. Hoje é dia 11, sexta-feira. E aqui a gente vai fazer aquele vídeo que a Linhagem Geek gosta de fazer, que é contando o filme inteiro. Superman com spoilers. A gente, com a nossa equipe aqui, tentamos resgatar o máximo do que lembramos do filme. E eu convido vocês a curtirem, a compartilharem. E a gente vai aqui aprofundar um pouquinho mais. Vocês têm acompanhado que a gente tem lançado vários vídeos sobre o Superman. Em nenhum desses vídeos a gente falou sobre spoilers. Em nenhum. Só que aqui a gente vai contar spoilers. E dentro dos spoilers, a gente vai conseguir se aprofundar um pouquinho mais em questões que gostamos bastante e também questões que não gostamos. Vamos lá, galera. Vamos destrinchar o Superman. É um filme que tá sendo bem divisivo, muitas polêmicas, muitas pessoas que adorariam que a opinião da linhagem fosse delas. Eu adoraria que... Eu faço questão que a galera que acha que a gente deveria concordar com a opinião delas, deveriam criar um canal, ficar muito mais fácil dessa forma, porque eu não concordo nem comigo mesmo, 100%. Gabriel não concorda comigo e por assim vai. Nós temos a nossa opinião sobre o filme e aqui, porque dentro desse vídeo com spoiler, a gente vai puxar umas pequenas coisinhas que estão dizendo aí na internet. Só que como é um filme divisivo, a gente não sabe, né? Se essas reclamações são dos fãs do Snyder, de quem não viu o filme. Então, assim, tem muita coisa. Ó, Tem muita coisa. pode ser fãs do Snyder, Exato. pode ser fãs do Henry Cavill, Perfeito. pode ser gente que não gosta da linhagem, Lacrate. lacrate, Isso. que não assistiu o filme, mas está embasado por construções da mídia mainstream, tá? Então pode ser vários. Quando o André fala divisivo, eu discordo. Por que eu discordo? Principalmente, nós temos a Rotten Tomatoes, que é uma nota gigantesca, ó, o Superman tá com 96% na audiência e 83% dos críticos, tá? Isso com mais de 1000 avaliações na audiência. Você tá certo. Que muitas... Divisivo na internet. Tem uma parcela Tá certo. que a gente enquadra. Tem as pessoas que realmente não gostaram do filme. Tem. Mas tem muitas pessoas também que nem assistiram o filme, tá? Exato. Eu montei uma enquete no meu Instagram. Colocando 4 opções, tá? Nota pro filme do Superman. De 0 a 3, que a gente considera aqui filme podre. De 4 a 6, filme medíocre. De 7 a 8, filme bom. E de 9 a 10, filme excelente. Pra vocês terem uma noção, filme podre, tá? Eu tô atualizando aqui nesse exato momento, tá? Ó, a gente tá aqui com 1.367 visualizações no post da enquete e 948 votos. Pra 0 a 3, que é podre, dá 2%. 4 a 6, que é medíocre, 7%, 7 a 8, que é bom, 49%, e 9 a 10, que é excelente, 42%. Então, 92% das pessoas que votaram aqui no meu Instagram, 92% acharam o filme uma nota de 7 a 10, tá? 7 a 10. É que eu uso muito este tipo de avaliação, que as pessoas, elas vão entender esse meu raciocínio. É assim, ó. Eu chego pra você, tá? Falo assim, cara, você é muito inteligente. Você é muito disciplinado. Você é uma pessoa autoastral. Você é carismático. Você fala bem. Mas você não cheira muito bem. Você vai ignorar tudo que eu falei de virtude e vai focar no que eu falei no seu problema, tá? E isso, a vida, as pessoas, elas levam muito assim. E eu aprendi
a viver assim na internet. Porque eu também era. Logo quando a gente começou lá no começo do canal, muitas pessoas elogiando. Aí vinha alguém que fazia uma crítica direta pra nós, eu me apegava a esta crítica e esquecia as 200, 300 pessoas falando bem do nosso trabalho. Então aqui, ou quando a pessoa ela critica o filme de forma negativa, às vezes acaba pegando, tá? E a gente avaliou o filme de forma positiva. E assim, novamente, pra mim aqui, ó, eu já dei a minha nota e vou reforçar. O filme é bom e eu já adianto ainda mais, tá? Não é o filme do ano pra mim. Pra mim, esse Superman não é o filme do ano, tá? Tem outros filmes que pra mim foram melhores. E eu já adianto pra vocês. Ballerina e Fórmula 1, pra mim, é melhor que o Superman, tá? É melhor que o Superman. Então, a gente vai falar sobre este filme do Superman, vamos contar, e aí a gente vai conversando mais um pouquinho, tá bom? Agora uma dica pra você que gosta de produtos de couro legítimos, ainda mais de uma empresa 100% BR e os produtos feitos 100% à mão. Na Dante Capelli, cada peça é cuidadosamente produzida uma a uma, com o respeito que o couro exige, não apenas para ser usada no presente, mas também para atravessar gerações. É um produto manual e absolutamente nada é terceirizado na empresa. E outra, já tivemos 60 mil produtos vendidos para o mundo inteiro. Então chegou o momento de você presentear alguém ou se presentear no site www.dantecapelli.com.br, Capelli com 2 L's, e vá no Instagram deles. O Instagram deles é 100% orgânico. Você pode ver que tem um monte de gente, fala que veio da linhagem lá e, de repente, você pode achar um grande desconto. Então, entre no Instagram da Dante Capelli, entre no site e compre um bom presente. Vamos lá, galera, vamos lá. Ó, o filme começa com um visual no Ártico, onde o fã é localizado em que o momento do filme acontece. É explicado, aí é assim, ó, é explicado pra gente, eu imaginei que isso fosse acontecer e realmente aconteceu, tá? O James Gunn, ele contextualiza através de texto pra gente todo o universo já estabelecido, tá? Então ele coloca assim, ó, já fazem 3 décadas que os meta-humanos vivem entre os humanos. Já fazem 30 anos que uma nave trazia um bebê que caiu na Terra. Há 3 anos, ele se revelou ao mundo como Superman. Que há 3 semanas, ele parou uma guerra. E há 3 minutos, ele perde a sua primeira batalha. Rapidinho aqui, tá, galera? A gente tá usando o ChatGPT da memória. É, a memória 40+. Né? Aqui, a gente fez uma reunião na mesa oval. Cada um pegou um ponto que lembrava e montou. É claro que o filme, ele é um filme... Não é um filme linear, ele tem diversos núcleos, ele tem diversos plots, subplots, então tem coisa que a gente vai esquecer e você pode lembrar a gente nos comentários, tá bom? É, muita coisa acontecendo paralelamente. Bom, depois que tem essa mensagem, tá? A gente vê a cena inicial do Superman caindo. Que é a do trailer, né? Que é a do trailer, que é a primeira cena. Tá? Ele cai, ele chama o Krypto resgata ele, exatamente como a gente viu no trailer, e aí a gente vê a engenheira tentando localizar a Fortaleza da Solidão. Quando o Superman entra na fortaleza, os autômatos, né, os robôs do Superman, cuidam dele, fazendo ele se curar com o sol. Enquanto isso, eles colocam uma mensagem dos pais biológicos do Superman para ele, pois o mesmo se sente confortável. Contudo, a mensagem foi danificada no trajeto para a Terra. Olha só, esse é um ponto que aqui eu quero que vocês prestem bem atenção, que lá na frente, isso pra mim se torna um grande problema, tá? Um grande problema, talvez o maior problema pra mim do filme. E é algo que mexe diretamente no cânone, na construção messiânica, na proposta e etc, tá? Por quê? No Superman do Christopher Reeve mostra isso, tá? Quando o Jor-El manda o Kal-El pra Terra, durante o trajeto dele pra Terra,
Ele vai contando várias coisas pro Kal-El. Ele vai falando, é isso, aconteceu aquilo, o fulano de tal é isso, porque ele já chega com uma inteligência mais avançada. O Clark, o Kal-El, ele tem uma percepção muito mais avançada do que um ser humano normal, do que um terráqueo, certo? Aqui, quando o Superman entra na Fortaleza da Solidão, tá lá o Bradley Cooper com a mãe, falando o começo da mensagem. Você vai ser um protetor, você vai ser um salvador, as pessoas vão precisar de você, você é mais forte, o sol amarelo te dá poder. E isso é uma coisa, é a conexão que o Clark tem com os pais biológicos. Só que aqui, a mensagem ela é danificada na metade. Ela para. E isso dá um gancho para um grande fator que desencadeia uma determinada situação do meio pro final do filme. É aqui que a gente tem muita discussão e teremos muita discussão na internet, porque, como o Gabriel falou, você tem a quebra, né, mais pra frente no filme, obviamente, mas a gente vai falar um pouquinho disso. Você tem uma mudança que quebra muito a mitologia do Superman. Só que é uma mudança neste filme. Então, quando chegar nesse determinado momento aqui na nossa resenha do filme inteiro, a gente vai colocar algumas coisas que podem ter acontecido na trama do James Gunn. Ele pode ter sido esperto de fazer isso pra gerar uma baita discussão e ele esclarecer durante toda a jornada do DCU. Isso. Isso pode acontecer. Só que com o Gabriel, isso é um negócio que eu falei... mas por que vocês não desceram a nota? Porque não é claro no filme. O que houve não é claro no filme. Não fecha bem. Não fecha, assim como tudo em discussão política e canônica do Superman, do James Gunn. Ele deixa tudo em aberto. Tudo em aberto. Pra você tirar a tua conclusão. Então, isso aqui, quando chegar esse momento do vídeo, a gente vai ser mais incisivo. E por que o James Gunn deixa tudo em aberto? Porque é um filme 1. É o primeiro filme. Exato. Né? Vão ter muito mais filmes. Só pra eu ir de acordo com o roteiro aqui, eu adorei o texto de que tudo tá acontecendo. Adorei. Eu não quero apresentação de mais nada. Adorei. Tudo tá acontecendo. E é isso que o James Gunn faz no filme. Beleza, galera? Na minha visão é isso aí. O filme já tá... É isso aí. Eu já construí esse universo. Eu não preciso que você valide nada. Eu já fiz. Só preciso que você vá assistir e goste. Eu não preciso de nada. Então, o universo já está posto. Não tem mais... É muito difícil, eu acho, a gente ter um filme de origem. Eu acho que o James Gunn vai colocar personagens em filmes de outros, apresentando. E aí, aqueles mais cabeça de chave, ou alguns que forem se destacando, vai ter um momento de origem no filme de alguém. Por exemplo, eu ainda acho que vai ter um flashbackzinho do Superman... Um Superman 2, quem sabe? Ou em algum momento decisivo, flashbackzinho da nave chegando. Pode ter. Agora, filme de origem, eu acho que o James Gunn deu o famoso tchau, pessoal. Vamos lá, Superman volta pra Metrópole e percebemos que Lex Luthor está comandando o Martelo de Borávia. O filme deixa claro, através de um dos empregados do Lex, que o vilão estudou todos os movimentos do Superman por 3 anos. Resultado da luta não muda e o Martelo de Borávia derrota o Superman. Então aqui a gente tem uma outra justificativa, que aí é um dos argumentos que tem um pessoal que tá usando, que é um Superman que apanha pra todo mundo. Vamos lá. O Superman, ele não apanha pra todo mundo, tá? Aqui, esse contexto é bem importante. O Lex Luthor, ele estuda os movimentos do Superman há 3 anos. E lá na frente é revelado que, eu já vou adiantar porque aqui é o vídeo com spoilers, lá na frente é revelado que o Ultraman, o Martelo de Borávia, a mesma pessoa, é um clone do Superman. E o Superman só apanha pra ele. Pra ele mesmo. Esse negócio que tá todo mundo me enchendo o saco no Twitter, mas o Superman apanha o filme inteiro, mas o Superman apanha pra ele. Tanto que a engenheira, quando tenta... O Superman quer convencer ela, ele quer conversar com ela. Tanto que ele, quando ela tá bruta, ele apaga a engenheira, o Superman, rapidinho. Aquele robozinho do Lex Luthor também tomou um pau pra ele. Exato, sim. Ninguém chega a ferir o Superman, senão o próprio clone do Superman. Então isso é narrativa, porque isso não é verdade. O Superman apanha o filme inteiro
Pra quem que ele apanha? É a primeira pergunta. Pra quem que ele apanha? Pro Ultraman. Coloca mais uma. Porque se ele apanha pra todo mundo, é pra mais de uma pessoa. Pra quem mais que o Superman apanha? É só pra ele. Não, e se a gente for também fazer um resgate do Henry Cavill, né, o Superman do Henry Cavill apanha pro Zod, apanha pros dois capangas do Zod, a Faora e o Grandalhão. Que são kryptonianos. E o Exato. DNA do Ultraman é qual? É de onde? E o Batman, ele toma um pau do Batman também, né? Aí o Batman usa o subterfúgio da Kryptonita, que o Metamorfo faz a mesma coisa. Então, assim, cara, eu não entendi, de verdade, tá? Aceito vocês usarem essa justificativa de um Superman que é saco de pancada, mas eu discordo contumaz. Vamos lá, ó. Após a luta, vemos o Martelo se dirigir a uma base e entrar numa espécie de portal. O mesmo vai parar no prédio da Luthor Corp, onde Lex estava controlando, e quando ele tira o capacete, vemos que é o Ultraman. Eu achei legal essa construção do universo compactado, né? Universo compacto, né? Que é uma espécie de passagem secreta do multiverso. Eu achei muito interessante isso, muita tá? gente não gostou do fato de você já ter, o James Gunn já ter aplicado o multiverso de certa forma, né? Mas eu acho que é uma saída boa pra ele viajar também. E pra também você colocar personagens, pra você inserir personagens. Aqui, o James Gunn fala, o universo é extremamente fantástico. Então aqui ele se desvia muito mais do universo proposto pelo Zack Snyder. Aqui ele fala, aqui é full quadrinho. O James Gunn, ao meu ver, ele fala, eu não tenho vergonha de ser um filme de quadrinho. Perfeito. As cores vão ser vibrantes, eu vou usar monstro, eu vou fazer o diabo. Entendeu? Fala, eu não tenho vergonha de ser um filme de quadrinhos. Eu não quero ser super realista, eu quero ser o quadrinho em movimento. Então essa é a impressão que eu tive. Já é o Lex Luthor super boss, já mostra a obsessividade, a obsessão do Lex Luthor pelo Superman, que ele ficou estudando os movimentos do Superman 3 anos. 3 anos. 3 anos pra depois fazer, e a cena é muito boa dele. É o mesmo trabalho que a gente fez com o Superman, o Lex Luthor fez também. Exato. Bom, após perder a luta, Superman, agora como Clark Kent, vai até o planeta Diário, onde ele se encontra com Lois Lane e Jimmy Olsen. Ela questiona o Clark, porque ele sempre entrevista o Superman, e Clark diz que o Superman é um cara legal. O filme segue para o Ártico de novo, onde Lex, Engenheira e Yves Tashmaker, além do Ultraman, vão até a Fortaleza da Solidão. Ele consegue entrar facilmente. Aí que a trama principal do filme começa a se desenrolar. Lex ordena que Ultraman e Engenheira destrua tudo do Superman. Ao chegar no computador central, descobrem a mensagem do pai e da mãe biológica de Superman. Engenheira entra no computador do herói e consegue recuperar parte da mensagem que foi perdida. E, por fim, sequestram Krypto. Aqui, a gente tinha até teorizado como que seria a entrada deles na Fortaleza da Solidão. E a gente já tinha trazido teorias que o Ultraman era um clone do Superman. Na hora que eles chegam na Fortaleza da Solidão e a Fortaleza da Solidão abre, ali eu matei na hora que era o clone do Superman. Eu falei assim, eles não precisaram fazer nada. Ou seja, a Fortaleza da Solidão identificou o DNA do Superman no Ultraman e abriu. Dá olá, né? Olá, Superman. Ele dá boa-vinda. Então assim, pra mim ali ficou claro que o Ultraman, ele era o clone do Superman, tá? E a gente é apresentado, Somente por amor. E aí a gente é apresentado aos grandes vilões, né? E o Lex Luthor, a frieza do Lex Luthor é muito legal, entrando no meio da pancadaria. Eles estraçalham todos os autômatos. E aí é legal o sequestro do Krypto. Já começa ali o sequestro do Krypto. Não, e a Engenheira mostrando toda a sua versatilidade de poderes. Eu gostei muito da Engenheira, tá? Achei uma personagem extremamente interessante, sabe? Os poderes dela, a forma como ela consegue manipular o próprio corpo, como ela captura o Krypto, eu achei bem legal, tá? O filme corta pro trecho onde vemos no trailer, onde Clark está na casa de Lois, ele decide dar então uma entrevista pra ela como Superman. Bom, aqui já parece que eles estão num relacionamento há pouco tempo, 3 semanas? 3 meses. Ele fala, são 3 meses que ele se encontrou.
pouco tempo de relação, 3 meses, período de experiência ainda, né? Aí a Lois, ela pede pra dar entrevista e aí começa aquele questionamento da Lois com o Superman, que também é um outro ponto que gerou uma grande polêmica na internet, o jeito que a Lois falou com o Superman. Ali eu também não vi nada demais, porque pra mim a Lois, ela faz, naquele momento, ela assume o papel de jornalista e tá entrevistando o Superman. Só que também, nesse momento, eu identifiquei o quê? Que a Lois, ela ainda não estava totalmente conectada com o Clark no ponto do relacionamento. Ela ainda não tinha desenvolvido e não tinha entendido o propósito do Superman. Ela ainda não tinha entendido. E o filme, ele vai construindo isso até o final. Exato. A Lois tinha dúvidas do Clark e do Superman. Ela, claro, ali... Ela tá entrevistando, simulando uma entrevista. Eles até gravaram, né? No famoso Tascam. E gravaram o Clark não sabendo apertar o botão é incrível. Exato. Ela faz as entrevistas e ela não consegue entender o que o Superman fala. Não, mas eu tô aqui pra salvar a vida. E aí, isso a gente já viu no trailer. Não, vidas estão em jogo. Eu só quero salvar vidas, não quero representar ninguém. Só que a Lois traz... É aquele negócio. A Lois vai trazendo... o Superman pro mundo real. E o Superman, ele tem a moral e a justiça dele e que ele não enxerga essas outras coisas, porque pra ele salvar uma vida, você não precisa pedir... De lado político. Você não precisa de lado político e pedir permissão pra alguém pra fazer isso. É isso aí. Então, é o Superman real, esse aqui. É o Superman... lidando com o terráqueo. É isso aí. Então, isso é muito legal no filme. E aí vão colocar... Aí vai cair o Superman beta, com a Lois possivelmente feminista. Igual, o James Gunn, ele deixa aberto, né? Porque aí, se ele não rasteja pedindo desculpa pra Lois. Porque ela fala, né? Então não vai dar certo. Porque eu nunca me dei bem com um namoro. Namorar é um erro, alguma coisa assim, né? Não me dou bem com um namoro. Namorar não é pra mim. Então aí a gente tem um gancho pra galera falar, pô, essa Lois aí, né? E o Clark vai embora. Triste, mas vai embora. Normal, porque naquele momento ele tinha mais sentimento pela Lois do que a Lois pelo Clark. Quem nunca, né? Ela tava confusa. A Lois tá confusa. Sim, ela Na tá verdade, confusa. ela tá confusa. E assim, quem já namorou, casou, sabe muito bem que no começo de uma relação, às vezes um gosta mais que o outro, um já tem certeza, o outro não. E eu acho que aqui é um dos pontos também que eu gostei bastante da construção do relacionamento do Clark com a Lois, do Superman com a Lois, como isso vai evoluindo. Ó, se a gente for pegar em gráfico, o Superman, ou o Clark, né, ele tá aqui em relação ao que ele sente pela Lois. A Lois ainda tá aqui. Só que isso vai se igualando conforme a Lois vai entendendo o mundo do Superman. Entendendo o propósito do Superman. Entendendo as suas essências, as suas raízes. Quando ela vai lá na casa do Clark, lá em Smallville, que ela entra no quarto dele. Então assim, ela vai conhecendo mais o Clark. Porque até então era uma coisa mais misteriosa por parte da Lois em relação ao Clark. Então isso pra mim foi muito bem construído e fecha muito bem no final. Obviamente isso vai ser abordado em algum momento nesse universo que o James Gunn tá... Ele se conhecendo, ele contando pra ela descobrindo que o Clark é o Superman. Isso vai acabar acontecendo em algum flashback, não tenho a menor dúvida. Mas era um início de relacionamento, então... Não tem problema, isso aí dá pra entender completamente. Vamos lá, depois disso vemos 2 capangas do Lex liberar o monstrinho pra virar o Kaiju. Aqui é o que o James Gunn falou, ó. Aqui... Aceite tudo. Exato. Aqui tudo é possível. Exato. Eu, particularmente, vou deixar um ponto aqui, tá? Quando eles liberam o monstrinho, o próprio Lex fala assim, eu vou dar uma... Porque quando eles estão indo pra Fortaleza da Solidão, eles falam assim, eu vou dar uma distração pra ele,
tá? E a distração é o Kaiju. Só que eles pegam um monstrinho pequenininho e de repente os caras só falam assim, ó, amanhã ele vai estar gigante. Ó, Ele sai correndo na praia, numa praia assim, né? Eu Tipo, achei engraçado. podia pelo menos mostrar o Gyodai, né? O Gyodai, o Medusan fazendo o monstro crescer, ó. Nada. O monstro cresce do dia pra noite, tá? O Superman começa a ter um grande trabalho e não deixar as pessoas... Aqui, vamos lá. Aí é incrível, tá? Porque assim, já que tem uma galerinha querendo forçar a barra pro Superman ser progressista, que tal, né? Façam uma arte assim, ó, do Superman com uma plaquinha, vidas importam. É, porque não tem uma galera que coloca algum tipo de vida importa, né? Não todas. Mas pro Superman todas as vidas importam. Aí seria colocar o Superman em um determinado espectro político, não? Não? É porque tem uns slogans assim, né? Vidas X importam, só Isso. aquela, né? Pro Superman qualquer vida importa. E assim, qualquer vida mesmo. O Superman, o Kaiju começa a destruir, o Superman evita o confronto com o Kaiju, porque ele tá preocupado no que o Kaiju tá fazendo com a cidade, destruindo tudo. Então o Superman tá preocupado com as pessoas. E aí chega a Gangue da Justiça. A Gangue da Justiça cuida do Kaiju. E o Superman salvando geral. O Superman, ele é tão preocupado que ele salva um esquilo. Ele tá salvando o que tá no caminho. Respirou, tem vida, o Superman salva. Cara, eu não consigo entender como tem gente que tá implicando dele salvar o esquilo. Mas essa é a internet. A internet é isso. Mas eu achei incrível a sacada dele salvar o esquilo, porque é realmente isso. O Superman não tá preocupado só com o humano. Ele tá preocupado com todas as vidas. Tudo. Tanto que quando a Gangue da Justiça tá lá, ele queria levar o Kaiju pra outro lugar. Ele não queria que matasse o Kaiju. Exato, ele queria levar, é a famosa estratégia Kakaroto Goku, né? Vamos lutar num lugar que esteja vazio. Ele queria levar o Kaiju pra outro Pro lugar. espaço. Ele falava É. que se não tivesse jeito, a gente sacrificava de uma forma menos dolorosa. É. Explodindo ele por dentro. Porque o Mr. T, né, ele joga as esferas T, né, dentro do intestino e explode ele por dentro. E o Superman a única vez ele usa a visão de raio-x Sim. nessa cena. Achei classe A. Também gostei. Ele olhando as bombas explodindo dentro do bicho. Mas ele fala- Me lembrou quando eu faço ressonância. Eu gostei disso. Mas ele fala, né? Ele falou, pô, podia levar ele pra uma prisão intergaláctica. É. Ele não queria nem matar o bicho, velho. Exato. Então, assim que o James Gunn vai construindo o Superman, numa maneira muito legal, eu gosto dessa maneira. E assim que ele apresenta também o Guy Gardner, o Mr. T e a Mulher Gavião, de uma forma também incrível. É. Incrível. James Gunn é muito bom em apresentar personagem rápido e deixar eles cativantes. Bom, depois que eles vencem o Kaiju, o Lex Luthor espalha com os seus macacos hackers nas redes sociais e em televisão a mensagem decodificada, completa do Superman, né? Dos pais do Superman, dos pais biológicos do Jor-El. E lá a gente tem a mensagem dizendo que o Clark foi enviado para salvar a humanidade. Contudo, a segunda parte dizia que os humanos eram fracos, que era pro Superman povoar a Terra, escravizar os humanos e reproduzir com um harém. Aí é o ponto, pra mim é o ponto mais importante desse filme, tá? Porque o Jor-El, ele sempre teve um direcionamento com muita sabedoria, ele sempre foi um grande mentor do Superman e nunca teve esta percepção, esta postura, esta conduta tirânica. Nunca teve nas histórias dos quadrinhos. Tem algumas pequenas histórias que o Jor-El, ele tem algumas mudanças, mas ele sempre passou a seguinte mensagem pro Kal-El, pro Clark: você vai ser um exemplo, você vai ser uma inspiração para eles. As pessoas, elas vão olhar você como um símbolo, como um espelho, e com todos aqueles valores morais. E aí,
Quando você tem essa quebra, você elimina o contexto messiânico do Superman, que existe na lore. E aí, isso daí obviamente buga a cabeça do Superman, buga totalmente, porque ele vivia sob este dogma, sob este propósito passado pelo seu pai biológico. Você vai ir lá pra salvar as pessoas, você vai ser um símbolo. Só que aqui, conversando com a nossa equipe, porque é algo que realmente mexeu comigo e eu fiquei pensando nisso a noite inteira, sabe, galera? A noite inteira. Eu fiquei pensando, e aí conversando com o João, conversando com o Edinor, que são os caras que leem quadrinhos, são os oráculos aqui da linhagem geek de quadrinhos, a gente chegou em algumas conclusões, tá? A primeira delas é que esta mensagem, ela pode ser falsa, tá? No filme, diz que não é falsa, mas é como o André falou. Tá em aberto. Tá em aberto. Tá em aberto. Um outro ponto, pode ser que esta mensagem ela tenha sido alterada pelo General Zod. Olha só, e assim, eu não duvido nada, tá? Eu não duvido nada. Antes do Clark chegar, porque quando o Jor-El manda, tudo bem que nas histórias o General Zod já tinha sido confinado na Zona Fantasma, mas você pode mudar. Pode ser, tá, que o General Zod tenha decodificado, tenha alterado essa mensagem enquanto o Jor-El mandava o Kal-El pra Terra. Porque esse princípio tirânico é do General Zod. Pra quando você... É meio que, né, o Goku, o Dragon Ball Z é uma inspiração disso, né? O Goku, ele vai pra dominar a Terra, mas ele bate a cabeça e é criado... É praticamente a mesma coisa. Seria pro Superman internalizar essa mensagem de dominação pra quando ele chegasse na Terra, o Superman já estaria sendo o grande rei, Tipo, né? Você preso mesmo e o Superman já vai estar ali, ele já vai ter feito o trabalho, eu chego pra comandar. Isso, porque como é uma mensagem kryptoniana, talvez a atuação humana, a atuação terráquea ou de um meta-humano não tem a capacidade de mexer, mas um kryptoniano talvez consiga. Não, e aí é o grande problema, porque como o Gabriel falou, você quebra a figura messiânica do Superman. E a gente sabe muito bem a ligação messiânica do Superman, que na religião cristã, obviamente. Então, a intenção disso é muito forte. Quando teve isso, eu falei, cara... Porque aí a gente tenta ver qual é a intenção, né, do diretor. Algumas vezes a gente capta porque o roteiro dá pra gente essa... de bandeja, né, qual é a intenção. Mas aqui, novamente, o James Gunn deixa aberto pra essa mensagem ter sido adulterada em um próximo filme. Porque se você for pegar as duas mensagens, é muito diferente uma da outra mensagem. Uma mensagem você vai ser ali e tal. A outra é domine tudo. É muito contrastante. Como é que você... até trava. Como é que você vai ser extremamente bondoso e ao mesmo tempo dominar? Dominação não requer bondade. Então, assim, você tem... E ao mesmo tempo em que eu falo que o James Gunn é um cara esperto, ele sempre deixa aberto pros dois lados... é que ao recusar uma figura supostamente cristã, ele abraça uma outra religião, certo? Então, mesmo assim, você fica... Opa, peraí, de quem que ele tá falando? Porque a gente sabe que muita gente iria adorar se o James Gunn recusasse a figura messiânica. Mesmo porque você pode até entrar no contexto de que o Snyder usou muito a figura messiânica. Muito. Então, o James Gunn pode ter recuado um pouco nessa figura messiânica pra se distanciar do Snyder. Mas, ao mesmo tempo, existe uma linha tênue de distanciar o Superman de uma eventual religião cristã, né? Então, isso aí realmente também me pegou bastante. Eu fiquei muito pensativo. Mas a certeza disso não fechou. Em determinado momento, a engenheira fala que a mensagem é verdadeira. O Mr. Terrific também confirma. O Mr. Terrific também. Mas
a mensagem não combina. Não combina. O começo com o final. É. Entendeu? Primeiro eu quero que você seja um exemplo bondoso e depois domine tudo. É muito diferente. E forme um harém. E- Esse do harém é absurdo, cara. Fora que a gente tem já um universo compartilhado aqui já. A gente já tem o Lex Luthor quebrando várias entradas de universo. Então você tem muitas possibilidades. Eu não tô cravando aqui. Mas você tem possibilidade disso ser explicado e seria ótimo que fosse. Não, e Seria quer ótimo ver? que fosse. E olha só que interessante. Galera, presta atenção que esse vídeo aqui é muito importante, É tá? um bom gancho. O Superman 2... O Superman 2 pode trazer o Zod. Exato. Porque o James Gunn, ele tá se inspirando também na trajetória do Superman do Christopher Reeve. E o 2 é contra o General Zod. O 2 contra o General Zod, que o Zod traz muito mais as raízes kryptonianas Sim. do Superman do que o 1. O 1 é contra o Lex Luthor. Seria fantástico, tá? E assim, isso já é uma torcida minha. E pode ser um plot pro Batman. Exato. Porque o Batman, ele pode ter essa visão da segunda parte da mensagem dos pais e ele decodificar e ver que não é isso. Então, se o Batman fizer isso... Aí, galera, eu saio, A mensagem passou em Gotham. assim, galera, eu tiro a camisa no filme, se isso acontecer. Porque assim, galera, se o Batman conseguir decodificar a mensagem kryptoniana e aí sim na mensagem não tem nada disso, eu aplaudo. Eu tatuo o James Gunn no peito. Será que a mensagem passou algum outdoor lá em Gotham? É porque assim, a mensagem viralizou no TikTok, isso é uma certeza. Sim. Essa mensagem todo mundo sabe. Então, todo mundo vai ter, apesar do final do filme, ainda vai ter uma dúvida do Superman. Da primeira se ele é a primeira mensagem. Então, o James Gunn, ele não deixa uma ponta aberta. Ele deixa um filme. É uma janela. É uma janelaça aberta, porque tem gente que vai acreditar na primeira mensagem, tem gente que vai acreditar na segunda. Ele é o cara que vai dominar a gente. Isso gera o quê? Isso gera medo, isso gera uma forma de você tentar impedir o Superman. Bolar uma estratégia pra que se a segunda for verdadeira, você tenha como impedir. Isso é o quê? Isso é o Batman. Então, assim, cara, isso aí, se o James Gunn... Isso é um negócio, é um gancho de novela que deixa entalado, porque esse é um negócio que... É, porque, cara, não faz o menor sentido essa mensagem, tá? Não faz o menor sentido. Das duas, uma, galera, das duas, uma. Ou é General Zod, tá? Ou é General Zod. Não, só pode ser o General Zod. É, porque se o James Gunn nunca mais tocar nesse assunto... Vai faltar. Vai faltar. É uma peça... Vai faltar, porque isso Muito abalou grande. demais o Clark. Sim. Isso abalou demais o Superman. Falou, caraca, meu, tudo que eu vivi era uma farsa. Né? Exato. Então, isso daí, pra mim... E novamente, a gente tá falando de um universo compartilhado. A gente vai ter o Superman 2. Depois, principalmente, dessa nota na Rotten, se bater bilhão, então nem se fala. A gente vai ter o Superman 2. A gente vai ter um Superman 3. E assim, General Zod é um belíssimo vilão pra você trabalhar. Ai, mas já teve no Christopher Reeve e já teve no Henry Cavill. Não tem problema. Igual a gente já Coringa. teve vários Coringas também. E Batman também. Entendeu? Batman também. A gente já teve vários Lex Luthors também. Então, assim, General Zod é um belo vilão. E pra você fazer o link, cara, se isso for revelado como uma mensagem do Zod, é fantástico. É um belo gancho. Imagina só aqui, ó. Imagina a cena. General Zod aqui, ó. Na frente, Superman aqui, ó. Caído, ele... Gostou da mensagem que eu mandei? Arrepiado. Como assim? Aquela mensagem que teu pai falou, na verdade, era eu. Cara! Aí, para. Ó, vou até passar aqui o melzinho aqui, ó. No pós-crédito na Supergirl, chega um e-mail lá na frente do solidão. Eu sei a verdadeira mensagem dos seus pais embaixo, BW. @ball? @ball. Hotmail. BW. BW é Bussuele, né? Morceguinho, né? Um morceguinho com acerto circunflexo, feito de emoji. Então, Venha para agora. essa é uma ponta que eu vou cobrar muito. Eu quero saber a razão, o significado
e a verdade dessa mensagem. Industriaswn@bol.com. Eu quero saber. Agora, é uma ponta pra ele. Se você fala do Batman detetive e um Batman investigando o Superman, é um filme. É um filme do Batman isso aqui, viu? Só que, claro, você vai ficar sendo bem... Eu acho que não tem perigo nenhum de você ficar parecido com o Batman vs Superman, porque o Batman vs Superman você conseguiu colocar incríveis elementos pra destruir o filme. Então aqui a gente não vai ter o Lex Luthor idiota, muito difícil que vai ter a Mulher Maravilha e o Apocalipse. Então assim, Nossa. seria Batman e Superman. Eu acho que isso aí seria um bom filme do Batman, porque, lembrando, na teoria até então confirmada do James Gunn, é um Batman mais velho. Provavelmente um Batman mais descrente, com um Superman crente na humanidade. Então vai ser seria incrível o primeiro filme do Batman já ter essa conexão do Batman querer saber mais do Superman. E o Batman detetive, não tem a menor dúvida que ele investigaria quem seria de verdade, né? O Batman olhando, eu adoro também imaginar isso, que o Batman olhando a primeira mensagem e a segunda, ele fala, that don't make sense. Tipo, não faz sentido. Não faz sentido, cara. Então eu preciso entender qual é. E aí você pode ter até a aliança do Batman com algum Lanterna Verde, saber de Krypton. Aí é o James Gunn que entra. Exato. Mas eu vou cobrar essa caceta dessa mensagem. Exato. E, novamente, a gente tá falando de um projeto de 10 anos. Sim. Então, tem explicações que vão ser explicadas num filme, sei lá de quem, do Gladiador Dourado. Porque vai fazer você assistir tudo. Você tem que assistir tudo, tá? Mas vamos voltar. Esse, pra mim, é o grande ponto, tá, galera? Que eu fiquei bem mexido. Mas vamos lá, ó. A população começa a execrar o Superman, a chamá-lo de traidor. O herói entra em um prédio comercial, a gangue da justiça vai atrás pra saber se a mensagem é verdadeira. O Guy e o Super se desentendem, o Senhor Incrível declara que a mensagem não tem como ser falsa. Superman então vai até a fortaleza e descobre que tudo foi destruído e que o Krypton foi sequestrado. O herói vai até a Luthor Corp, confronta Alex, que zomba do cachorro, chamando ele de cachorro feio de capa. E aí a gente descobre que o Superman não entra pela porta, né? Ele vem voando, aí ele arromba a janela, e aí ele pá e destrói a porta, tá? Então o Superman não bate na porta. Foi uma coisa que me deixou muito indignado. Eu quase saí do cinema. O Superman fazendo isso é uma coisa muito... E aí nós temos uma parte que também me surpreendeu depois disso, que o Superman decide se entregar, né? Ele decide se entregar e tem a conversa com a Lois. Perfeito. Com aquela Lula, que todo mundo achava que ia ser o final do filme. Orbe, Todo mundo achava que era o terceiro ato, uma despedida, que era o Brainiac, que era uma despedida, porque ele iria pra aquele confronto sério, valendo a vida. Mas aquilo ali é um alívio cômico, que já é normal. Então, eu lembrei muito do Jurassic Park, né? Porque no Jurassic Park já é normal os dinossauros, então ninguém vê mais graça, por isso que o zoológico não ganha mais nada. Aqui é a mesma coisa, os meta-humanos já estão na Terra já há um tempo, então não é mais nenhum segredo. Então, tem um bicho gigantesco em que a gangue da justiça tenta... Inclusive, o Guy Gardner faz um taco de beisebol gigantesco, fica batendo. E é até engraçado. Mas é uma conversa que o Clark tem, que ele fala pra Lois que vai se entregar. E a Lois começa a entender o propósito do Superman. Ele ainda fala da questão do cachorro. E ela fala, mas você vai fazer isso por um cachorro. Né? Então, pra você ver o nível... Ele fala do Krypton, ela fala, não, mas ele é só um cachorro. Ele ainda olha pra ela meio assim. Não é nem tão bom cachorro. Deve estar com medo. Então, assim, né, nessa hora que a Lois começa a ver, tipo, o cara vai se entregar. Ele é o ser mais forte do universo. Ele vai se entregar por algo que os pais biológicos dele falaram. Sim. Não é nem pelas suas atitudes. Porque, assim, a galera começa a execrar ele, ignorando totalmente os feitos dele em prol da humanidade. E aí mostra muito o que é a influência da mídia, né? A influência da mídia. Eles ignoraram tudo o que o Superman estava fazendo em prol delas, entenderam, receberam aquela mensagem e falaram assim, tá, então ele tá fazendo isso porque ele vai querer escravizar a gente e tal. Ah, então
joguem ele na fogueira! E aí começa um movimento de cancelamento. Então ela pega, ela fica em choque, porque, tipo, ele poderia falar, ninguém vai me prender. Exato, porque aí você tem a ligação com a figura messiânica, né? Mas, obviamente, com Jesus Cristo, né? Que é o que tem o poder absoluto, mas ele se entrega sem hesitar. Isso. Pra que os humanos o julguem. Exato. Bom, ele se entrega, e aí o Rick Flag, né, fala assim, que como ele não pode ser preso porque não é uma questão governamental, ele vai pro grupo do Lex, né? Porque o governo não pode julgar o Superman por ele ser um alienígena. Então é nessa hora que o Ultraman e a engenheira levam ele para um dos portais que vemos que é o universo compacto, onde o Lex deixa várias pessoas presas ali. O Superman é colocado em uma espécie de caixa de vidro com um metamorfo que está aprisionado por Lex, mantido como refém, sendo chantageado também com o sequestro do seu filho. Lex usa o metamorfo, que consegue materializar a mão, transformando ela em Kryptonita para enfraquecer o Superman. O vilão aparece na frente do Superman com o presidente de Borávia e com o Mali. Aqui tem a questão que a gente já teve aparições de Borávia, né? Borávia já apareceu, Jarampur, tal, e já tava claro ali que o Lex tinha um plano para usar geopoliticamente Borávia para atingir o Superman. Aquilo já era um plano do Lex Luthor, tá? Quando o Superman é preso ali na prisão de vidro e o metamorfo, ele conjura, né, a Kryptonita, é sensacional, tá? Fantástico. Sensacional. A apresentação do metamorfo é fantástica. Eu adorei, tá? E aí você tem também todas as prisões ali, né? E dali, mas você não tem nenhuma dúvida que dessa prisão vai sair alguém. Essa é a possibilidade. Você tem muita, você não consegue ver tudo. Mas nessa prisão, você pode ter um personagem que pode fugir dela e ser um grande vilão. Isso aí o James Gunn vai usar. Ou herói. Algum herói que esteja preso ali, que alguém vai resgatar em certo momento. Eu gostei muito do visual de como que a Kryptonita afeta o Superman. Ele começa a subir umas manchas no corpo, ele realmente entra em um processo de envenenamento, tem dificuldade para respirar, é bem legal, tá? E ele fica muito tempo ali sofrendo com a Kryptonita. Bom, o Superman, quando ele apanha do martelo de Borávia, ele tem um indiano, tá? Que salva ele, salva não, né? Ajuda ele a levantar, né? É um apoiador. O Mali. E o Lex leva ele, porque ele tem vários dronezinhos que seguem o Superman em vários momentos ali junto com o Borávia, e ele pega esse cara. Nessa prisão do universo compacto, o Lex quer que o Superman diga pra ele da onde ele vem, quem são os pais dele. Ele quer que o Superman entregue as pessoas que ele ama. E aí a gente tem um dos grandes momentos da consolidação da vilania do Lex Luthor. Ele faz uma roleta russa ali com o Mali, com o indiano, e executa ele na frente do Superman. Tiro na cabeça, o Superman até chora. Nessa cena é classe A, velho. Minha nota aumentou depois disso, porque eu pensei que o James Gunn não teria coragem de fazer. É lógico que você tem um enquadramento suavizado e tudo mais, mas não interessa. É bem direto o que acontece e o Lex Luthor mostra quem é o Lex Luthor. Ali foi muito bom. E aí, esse Lex Luthor, a partir daí, só voa. Bom, a gente tem o Metamorfo ficando também muito comovido com a situação. E o Superman, num momento ali de dor, de sofrimento, diz, eu posso salvar seu filho. Porque já era apresentado, né? O Lex Luthor falou, ele chantageia o Metamorfo. Falou, se você não for ajudar a gente, o seu filho tá ali na prisão, eu posso fazer o que eu quiser com ele. E ele já mostra, né? O que ele já fez, o Lex Luthor. Então, o Metamorfo não tem dúvida que realmente o Lex Luthor tá falando sério. Não é um cara de blefe. E o Metamorfo tá contra a vontade e ao mesmo tempo ele tá vendo no Superman um cara
bom. Isso. Não é um cara bom. E aí a gente tem, novamente, um traço desse Superman que é a liderança pelo exemplo. Isso aí. A influência pelo exemplo. Eu quero que vocês reparem bem, vocês que assistiram, como que as pessoas começam a construir a admiração pelo Superman. A Lois, o Metamorfo, o Senhor Incrível, A gangue da o justiça Guy inteira, né? Gardner. Eles começam a cada vez mais admirar o Superman pelo que ele é, pelo que ele faz. Isso é uma coisa que é muito presente nesse filme. Todos. E aí quando ele fala, o Metamorfo faz... Aí tem um momento Dragon Ball, né? Porque o Vegeta, ele consegue construir uma mini-lua, né? Ele faz uma mini-lua pra ele virar o Ozaru. E o Metamorfo faz um mini-sol. É irada essa cena, Uma cara. Ele boa falou assim, ó, cena. eu posso não fazer o sol, mas eu consigo reproduzir a luz amarela. Uau. Ele vai falando todas as construções científicas, né? É. De tudo. É um pouquinho disso aqui, um pouquinho disso aqui. Vai formando e fica mó clarão no multiverso, que é um lugar escuro, Sim. né? Então, assim, é uma cena muito legal. E aí o Superman, ele tem aquela cena do trailer lá que ele dá o soco. E aí ele vai procurar o Krypto. Bom, o Krypto não. Ele vai e pega o bebê, né? Aí ele vai e pega o bebê. Ele pega o bebê e depois ele resgata o Krypto. Sim. Interessante a forma como o Lex Luthor prende o Krypto, né? Ele coloca o Krypto numa esfera e deixa ele correr sem parar, né? Um monte de negócio na mente dele. Um monte de coisa pra ele ir atrás, né? Que ele gosta. Incrível isso. Bom, a gente tem aí o Senhor Incrível tentando invadir. É assim, paralelo a isso, a gente tem a Lois indo até a Sala da Justiça. Nós temos a apresentação da Sala da Justiça. Não tem como não lembrar. Mais tarde, na Sala de Justiça, né? Ela vai até a Sala da Justiça. Lá tá o Guy Gardner, tá o Mr. Terrific e tá a Mulher Gavião. E ela tenta convencer eles a ajudar ela a procurar o Superman, porque o Superman desapareceu. E aí o Mr. Terrific fala assim, eu coloquei um dispositivo aqui nele. No né? sangue. No sangue. No sangue dele, pra saber onde ele Pra tá. saber onde ele tá. Aí, melhor ele falar assim, eu faço isso com todo mundo. E assim, é legal que aí você coloca também a Gangue da Justiça como o humor do negócio. É. Os três, mais o Terrific, mais o Guy Gardner. Isso. Bom, aí tem uns alívio cômicos ali. Aí tem um alívio cômico. Ele conta pra todo mundo que ele é o Clark. E aí o Mr. Terrific fala assim, então beleza, eu vou ajudar você, tá? E aí vai ele e a Lois. E aí tem a cena da garagem. A cena da garagem é uma piada clássica, tá? A garagem demorando pra abrir, mas muito boa essa cena. E funciona, né? E aí, isso em paralelo, tá? Aí o Mr. Terrific vai com a Lois até ali, a base do Lex Luthor, e nós temos a melhor cena de ação, pra mim, do filme, que é o Mr. Terrific contra os soldadinhos ali do Lex Luthor, na base lá, usando todos os poderes numa trilha sonora classe A e vários movimentos. Ele deixa a Lois numa redoma e aí vai fazendo vários movimentos. Cara, bem legal essa cena. Foi uma belíssima apresentação do Senhor Incrível, tá? Belíssima. E o legal é que o drone dele faz os últimos passos do Superman, né? Ele vai marcando frame a frame ali da trajetória da onde o Superman foi. Personagem belíssimo. Belíssimo. Personagem incrível, que é um personagem muito sério, né? Muito sério, mas que também vê valor no Superman. Sim. Vê muito valor. E aí ele acaba encontrando, né? Ele acaba enviando os drones ali e fica com a Lois, né? Pra não fechar o buraco. Fechou o buraco, tchau, pessoal. Bom, o Superman salva o Krypto e aí começa a missão pra tentar fugir ali do universo compacto. Só que o Superman ainda tá muito enfraquecido. Ele tá muito enfraquecido. E aí fica o Aí também é uma cena linda, tá? Aí eu falo pra vocês. Aí é o outro momento que eu falo pra vocês. Foi nessa cena que eu falei, ok, esse Superman, vou com você. Tá? Eu vou com você. Porque ele pega, tá? O filho do Metamorfo, o Metamorfo fala, salva meu filho.
E, meu, ele não larga de jeito nenhum o filho do metamorfo e cai numas lavas, numas águas meio estranhas, é atacado. Ele não solta o metamorfo. E protege o a filho. todo custo. Protege a todo custo e Superman pró-vida. Né? Põe a plaquinha aí também. Vocês não querem fazer esse jogo? Então toma mais essa aí. Aí, meu, o Superman tá enfraquecido. Então o que acontece? Ele pede pro Krypto. O Krypto ajuda ele. E aí você tem o Metamorfo também fazendo uns poderes, virando um polvo com cabeça. É isso aí. O Superman fala pro Superman, você é estranho. Ele Só a cabeça de tem. tentáculo. E aí o Krypto consegue puxar o Superman numa cena bem legal, sabe? Eu gostei bastante dessa cena, tá? Bastante. Eu acho que se for avaliar, assim, de cenas do Superman, pra Essa mim é a essa é a melhor. cena que eu mais gostei. E assim, tá? completamente quadrinesca. Quadrinesca. Porque assim, você tá num universo compacto, com uma lava não sei de quê, com um buraco negro, com o Superman, com o Metamorfo e com o cachorro voando. É. Aqui você tem o desenho animado, que eu disse na crítica sem spoiler, mas no melhor sentido. E é uma boa cena do Superman. E obviamente não precisa nem falar o que o Metamorfo ama o Superman a partir Isso, daqui, né? Exato. E aí as esferas T do Senhor Incrível entram no espaço procurando o Superman e o Krypto acha uma bolinha. Cachorro gosta de bolinha, né? Aí ele vai atrás, pega a bolinha, quebra. Alívio cômico, né? O Krypto, ele é um alívio cômico. Ele tem participações bem legais. Eu adorei o Krypto, mas eu acho que passou um pouco. Exato. Tá? Eu acho que o James Gunn passa um pouco do ponto com o Krypto, tá? Aqui tava ok. Tava ok. Aqui tava ok. E outro ponto de humor que o James Gunn é bom é que mesmo nesse universo compacto, todo mundo se impressiona com o cachorro. O Terrific, um cachorro, né? Todo mundo Isso, se o cara impressiona lutou com contra um monstro. O cara tava contra um povo, uma lula gigante, um kaiju, mas um cachorro, todo mundo que voa, todo mundo se espanta, mas é um cachorro. Isso é legal. Isso também é legal. Bom, Lex Luthor fica... Eles conseguem salvar o Superman, tá? O Lex Luthor fica louco sabendo que o Superman escapou e a Lois leva ele pra casa dos seus pais. Bom, vamos lá. Aí é o seguinte, o Superman tá envenenado por causa da alta irradiação de kryptonita, muito próximo, ficou muito tempo ali, recebendo a carga da kryptonita, e o Senhor Incrível fala, meu, ele precisa de uns 2 dias aí pra se recuperar. O que nós temos? O retorno à casa dos pais. Meio filho pródigo isso, né? Mas nada a ver. Aí ele volta pra casa dos pais pra se recuperar. E aí é nesse momento, né, o Senhor Incrível fala assim, né? Vai dirigindo a minha nave, ela é intuitiva. Isso aí tudo bem. Ali, a gente fala assim, tá bom. O universo do... A própria explicação do Terrific ela é intuitiva. Ela é intuitiva. Sabe, é Leva. o que eu falei. É pra você aceitar Isso, tudo aí. leva. Mas também tem uma outra parte que eu já vou trazer também, beleza. Aí ela chega lá em Smallville, aí nós somos apresentados as figuras paternas do Clark, né? Lindos, os pais lá no Kansas. Incrível. Bonitinhos, fofinhos, a mãe fofinha, o pai fofinho, sabe? A mãe, ai, que é um biscoitinho, sabe? Bem Dona Maroca. E no primeiro, eu não sei se vocês lembram, mas na primeira cena, tinha um cara dentro do jornal, do Planeta Diário, meio que tirando sarro do Superman. Tinha quando ele chega, Então, um cara meio que tirando sarro dele ser filho de fazendeiro, do Superman falando da comida que a mãe tava preparando, e o cara falando, que é isso? Isso é o quê? Tirando sarro da comida. Então, isso também é um negócio legal. Que o Clark, os caras zoam o Clark por ser filho de fazendeiro e tudo mais. É mais uma portinha que o James Gunn abre pra você interpretar da forma que você quiser. Exato. Bom, aí o Superman vai descansar um pouco, a Lois conhece lá, ele vê a banda que ele falava que era punk rock, teve toda aquela conversinha lá, ela vê o quarto do Clark, aí você tem mais uma aproximação, conheceu os pais, conheceu a sogrinha, o sogrinho, né? O pai é mais emocionado, ele fica feliz em ver o Clark, tal, saber que ele tá melhor, você tem um corte, acende, sol na cara, já se quase recuperado, e aí a gente tem E o Krypto, né, dormindo em cima dele, olhando pra em ele. cima dele. Esse negócio do lindo. punk rock tem aquela cena legal, né, dela falar, né, da discussão dele com a Lois, que ela fala que, não, isso aí não é punk rock. Aí ele fala, não, punk rock
é você salvar todo mundo, você querer salvar acima de qualquer coisa, né? Então, isso que é o punk rock de verdade. Isso também deu uma despertada na luz. E aí ela vê o pôster da banda lá, né? Eu não entendi porque o James Gunn não colocou uma banda real. Talvez, acho que pra não dar muito trabalho. Direito autoral, talvez, muito caro. Mas acho que não é um problema Não. pra Marvel. E pra Marvel não é pra DC, pra Warner isso, né? Bom, legal. O Superman acorda e a gente tem ainda uma conversa do Clark com o pai. Alguns podem entender como lacrate. Aí é um outro ponto interessante, tá? Que eu não vi como lacrate. Por quê? Porque o Clark tava conversando com o pai, né? O pai Jonathan, falando, poxa, tudo que eu fiz, tudo que eu tava fazendo não servia pra nada. O meu propósito nunca foi esse, tá? E aí o pai dele, o Jonathan, tá? Não o Jor-El, o pai dele fala assim, olha, os pais não podem dizer quem você tem que ser. E é nessa hora que alguns podem entender como lacrate, né? Porque sempre quando mexe nessas questões de pai, a gente tem um envolvimento aí, uma inclinação, que vocês sabem que a turma progressista, ela abomina o patriarcado, né? Mas veja só o contexto, ele fala assim, os seus pais, eles não podem dizer quem você é. Eles têm que dar a ferramenta pra você. Eles têm que passar os valores pra você. Você, no final, vai fazer as suas escolhas. E pra mim tá certíssimo, tá? Eu não vejo absolutamente nada de lacrate aí, mas como eu recebi dinheiro do James Gunn, minha opinião é enviesada. Exato, mas é a mesma eu não coisa vejo nada. É a mesma coisa que eu chegar pro meu filho, Fabrício, e aí o Fabrício chega pra mim e fala, pai, eu quero ser médico. Eu falo assim, não. Você vai ser engenheiro. Pai, eu quero ser YouTube. Não. Você vai ser veterinário. Mas ele vai falar assim, pai, mas eu quero ser youtuber. Não. Você tem que fazer o que eu mando. Não. E esse é exatamente o dilema do Clark nessa conversa com o pai dele. Ele tava agindo pelos propósitos que foram colocados pra ele, através da mensagem do Jor-El, salve e proteja. Só que depois tem a parte 2 da mensagem que bugou a cabeça dele. E é nessa hora que o Jonathan fala, os pais não podem dizer quem você é. Você tem que fazer as suas escolhas, e é isso. E eu concordo. Eu também. Tá? O que eu tenho que fazer com meu filho é passar base, passar valores, passar princípios, fazer com que ele seja um ser humano honesto, digno, com caráter. Mas quem ele vai ser quando se tornar um homem, ele que vai escolher, não eu. Só depende dele, só. Não tem como você ficar controlando. Senão você não tá auxiliando, você tá ditando. Exatamente. Você é um ditador, né? Até isso também você entra até na conversa cristã, né? De você deixar o livre-arbítrio. Você mostrar o que é bom, né? E o que não é. E o resto é a escolha da pessoa. Né? Aí, eu achei bem... É uma das cenas mais emocionantes, É sabe? emocionante, o pai chora, é bem comovente, eu adorei, Sim. tá? Eu adorei. Vamos lá. E aí, depois de tudo isso, o Lex, ele meio que aperta o famoso botão e destruir tudo, né? Esse é um clássico, É um quadrinho puro, né? Destruir tudo, começa a abrir a fenda no meio de Metrópolis. Em paralelo, o Senhor Incrível avisa que o Lex abriu o universo compacto, criando uma fenda e dividindo Metrópolis ao meio. Nesse momento, Clark estava se preparando para ir para Borávia e impedir a guerra que o ditador queria instaurar novamente. Só que aí o Clark acaba indo pra Metrópolis. Guy Garner, Mulher Gavião, vão pra Borávia resolver o conflito. Superman impede... Essa cena do prédio também é classe A. O prédio vai cair só em um carro. É isso aí, isso também, né? Isso sabe o que é interessante? Se a gente for pensar, assim, for observar, os salvamentos que o Superman faz é sempre uma pessoa. Tipo, um carro, uma menina, um esquilo, uma mulher, né? O cachorro. É uma. Pra você ver como ele pensa individualmente. Ele quer salvar todo mundo, o Superman. Essa construção do Superman, pra mim, é o grande ponto dessa construção do Superman do James Gunn. É salvar qualquer vida. Qualquer. Seja pessoas,
sejam animais, esquilos. E isso, pra mim, foi o maior acerto desse Superman do James Gunn. O Superman tá voando, né? Vamos imaginar um super-herói, né? Que vai salvar, mas ele vai olhar o macro. O prédio ia cair só em cima de um carro. Todo mundo já tinha fugido. Ele ia olhar e falar assim, é um carro só. Isso aí. Não, o Superman vai. É um carro, é uma vida, mas vale. E aí ele segura. Então assim, aqui mostra muito bem que o Superman se importa com todas as vidas. Todas. Vamos lá. O Superman impede que o carro esmague a mulher e luta contra o Ultraman e a engenheira. A engenheira consegue fazer o Superman fixar. Essa cena também é forte, né? Você tem o confronto ali no campo de beisebol do Superman com a engenheira. O Superman cata a engenheira e dá no Ultraman com ela. Eu achei incrível essa cena, tá? Sim. Eu achei incrível. Mas, novamente, a gente vê um Superman que evita o ataque. Sim, Carilli. É um Superman mais Carilli. Ele quer conversar com a engenheira. Ele não quer, ele não quer. Ele evita o ataque. Ele evita o ataque. Eu ainda gosto também. Eu gosto também. Mas eu gosto do Superman agressivaço mesmo. Eu acho que você pode vir aqui e falar assim com a minha mãe. Só soco na cara. Mas eu acho que existe uma construção aí do Superman, né? Claramente a gente vê o Superman sendo desenvolvido. Claramente você tem... tanto que nas primeiras... nas letras, né? No início do filme, você tem... Pela primeira vez o Superman é derrotado. Então, assim... É a primeira vez que o Superman passou esse apuro. Isso. Então ele ainda tá em construção. Que é o que eu falei nas nossas análises. O Superman nunca tinha enfrentado nada desse nível. Então, assim, não é... O Superman, ele ainda tá aparecendo pro mundo e ainda tá aprendendo. Sim. Então não é um Superman definitivo. Então acho que o James Gunn, ele traçou um desenvolvimento, uma construção, uma trajetória para esse Superman. Qualquer a gente não vai saber, mas ele tá no começo aqui. Já é um Superman que já apareceu pro público, já entende os seus poderes, mas ele ainda tá aprendendo muita coisa. É o início do relacionamento com a Lois, tem muita coisa. Aí a engenheira, o poder da engenheira é meio simbiate, né? Ela enfia os bagulho... Nem sei como é que diz aquilo, né? Aí entra na traqueia do Superman e começa a sufocar ele por dentro. E aí cobre a cara dele e nessa hora, ele sai voando com a engenheira. Essa parte é incrível. Eu falei, é agora. É agora que ele vai fazer o absurdo. Principalmente quando ela fala, porque ela tem contato com o Lex, né? O Ultraman não fala. Eu não tô conseguindo acompanhar a velocidade dele. Ele tá indo muito rápido e muito pra cima. Até o Ultraman tá com dificuldade também. Então eu falei, também pensei, Gabriel, agora esse é o momento. Vai fazer o inacreditável. Exato. Mas aí ele acaba... ele toma uma decisão, né, de se arremessar contra o chão. A engenheira não ia conseguir aguentar aquilo, mas ela cai junto com ele, maior impacto. Mas é um momento que o James Gunn mostra a inteligência do Superman, né? Sim. Ele tá protegido. Só ele tá protegido com aquele negócio e os dois iam sofrer dano, ele não. Então, é um Superman não... Né, mas eu vou falar vou falar pra vocês o que eu acharia, o que eu faria. Ir até o sol. Puta, se ele vai até o sol vermelhaço, laranjaço. Mas o... Nossa, mas já pensou, Mas ele o tá Ultraman chegando... também ia ficar forte. Tudo bem, mas ele tá... mas a engenheira ia soltar ele. Ele tá chegando muito perto do sol, ela começa a queimar. E o sol vai fortalecendo ele rasga tudo aqui, ó. Falei, caraca, malandro, e agora? Vai, Superman! Mas seria bom mesmo isso aí. Seria lindo isso. Mas... Arrepia o meu roteiro. Mas tudo bem, entendeu? Tudo bem. Tudo bem. Eu amo minha ideia. Aí, ok. Se arremessa, lá cai. A engenheira fica desacordada e aí revela pra gente na treta que o Hammer, né, que o martelo de Borávia, o Ultraman, ele é o clone. Somente por amor... A gente põe a mão. Murilo Benício revelado pra gente. A gente tem ali, né? Ó, o cara foi o Martelo, 3 personagens num só. Ó, Martelo, Ultraman
e clone. Famoso sorvete napolitano, né? É. E o Lex Luthor é o Albieri, Isso aí. né? Grande Albieri, hein? Deusa, lembra? Deusa. Oh! Já tá sem voz e canta, né? Isso aí, não precisa de gravar vídeo, né? Precisa mais 8 ainda pra hoje. Grande momento, né? Vai lá, sprayzinho. Sprayzinho na boca e tudo, né? Vamos lá. Aqui é o seguinte. Aí a gente descobre, né? A gente, e no cinema, né? Quando ele foi tirar o capacete, o Ultraman... A galera, vai ser o Henry Cavill. É, pô, galera, a galera pelo amor de Deus, ainda né? achando o Joãozinho, achou que ia ser o Henry Cavill. Não, galera, pelo amor de Deus, né? Vocês acham que eu... Não, mas vocês acham realmente que o James Gunn ia colocar o Henry Cavill no filme do primeiro? Pô, lógico que não, né, galera? Pô. É. Bom, a gente tem uma trocação que pra mim é legal, mas poderia ser melhor. Sim. E aí é revelado pra gente por que o Superman tá com aquelas marcas nos olhos, né? Porque o clone, que agora já é clone, né? Ele dá... Como é que era o nome do Murilo Benício no... Lucas. O clone É. era o Léo. Léo e Lucas. Léo e Lucas. E aí o Lucas, né? Ele dá uma fritada aqui no olho, tocando a música do clone, né? Nos olhos do Superman. Tem a treta, tem a trocação. Ele chama o Krypto, que o Krypto Sim. era o imprevisível. Sim. Por quê? Aí, vamos lá. A gente até esqueceu de mencionar isso. Não, ele descobre, né, como ele é controlado, o Ultraman. O Superman saca... O Lex começa a falar. Exato. Isso. O Lex... E aí ele é saca. um ponto que eu acho que é maravilhoso. O Lex Luthor comandando os ataques do Ultraman da sala de controle com os colaboradores. E cada golpe tinha uma sigla. Isso daí, galera, é genial. A22. O Ultraman dava um golpe. B33, outro. E aí o Lex Luthor começava. D12. E aí ele apontava pros outros caras. Agora C4. Cara, isso daí, em termos de cena, é muito bom, cara. E o Lex Luthor se divertindo, malandro. Isso, ele faz massagenzinha no cara aqui, ó. A23. Agora B30. Isso foi meio Jim Carrey, tá? Foi, mas assim, cara, fantástico. Nicholas Hoult, É. fantástico. Bom, depois de toda a treta, o buraco do universo compacto meio que cria uma barreira pra uma outra dimensão, bem Superman mesmo, né? Um buraco negro, e o Superman consegue mandar Ele pro buraco negro. o clone pro buraco negro. Ele quebra, né, o próprio braço, Ele né? quebra, ele desloca o ombro. É. E assim, aí a gente já tem uma possibilidade de vir o bizarro, né? Isso. Porque aqui, como tudo pode acontecer, você tem a possibilidade de ter o bizarro com o clone do Superman mandado lá pelo buraco negro. Bom, após a batalha, o Superman derrota os batedores do Lex com a sua visão de calor, que é aquela cena que ele gira. Em paralelo, a equipe Tem a saga do Jimmy Olsen, com a menina das fotos. tem a saga do Jimmy Olsen também, que é legal, que ele se envolve com a senhorita Tashmaker. É legal, o Jimmy Olsen, alívio cômico excelente. Fantástico. Ela também, muito Pegador boa. mesmo, ruivo pegador. Ela também, muito boa. Ela é boa Ela é o também. estereótipo supremo de tudo, mas como a própria Lois falou, é a pessoa mais inteligente, porque ela mandou todos os planos do Lex com uma selfie dela, sempre em primeiro plano. É. E no fundo tinha uma dica, então é bem legal. E sabe o que é interessante? Aí lembra que eu falei no começo, na parte que a Lois usa a nave do Mr. Terrific, ela usando a nave pra ir pra cima e pra baixo também, acho que, né? Muito, né? Pra mim não fazia o menor sentido colocar toda a galera do Planeta Diário na nave do Mr. Terrific. Também acho. Nada a ver aquilo, nada a ver, mas tudo bem, entendeu? Não teve Vila do Seu Boneco. Não, a Vila do Seu Boneco... Porque assim, a não gente precisa existe uma interferência desse Exato. núcleo Exato. na luta, tá ligado? A gente precisa contextualizar o que é Vila do Seu Boneco, porque as pessoas estão falando que tem Vila do Seu Boneco e a gente que inventou. Então vamos lá, o que é a Vila do Seu Boneco? É quando você tem personagens secundários, tipo a Lois e o pessoal do Planeta Diário, e eles interferem diretamente no cerne do filme. Caso, exemplo, o Venom 3... Vila do Seu Boneco, aquela família que usa bazuca. Besouro Azul, a avó que usa a bazuca que vai salvar o Besouro Azul. Se a Lois, por exemplo, tivesse ido com a nave e trombado no Ultraman... Aí é ridículo, hein? Entendeu? Nossa, ia destruir o Imagina, filme.
Não, aí eles ficam lá. Eles estão resolvendo a parte do Lex Luthor. Então isso aí Exato. não é vila do seu boneco. Eu tomei um susto com o Jimmy, eu e o Giga tava do meu lado, porque o boné dele, em determinado momento, tava amarelo com um negócio preto. Eu falei, não é possível que ele tá com o símbolo do Batman no boné. Só que aí não era. Eu e o Giga tomamos um susto. Eu falei, pô, eu fiquei assim, boné? Eu falei, que boné? Aí o Giga, eu também pensei que era. Aí ele passou por um beco escuro e aí saiu, não era. Mas você já pensou se o boné do Jimmy Olsen era o símbolo do Batman? Aí ia ser cinema. Aí vem uma das minhas partes favoritas aqui, né? Vem uma das partes favoritas que o Superman, depois, né, de ter resolvido tudo, obviamente ele vai pra LexCorp. O Lex Luthor tá saindo. Ele tá indo em direção ao... Ele tá indo à embora. passagem. Ele tá indo pra passagem. Só que ele vê que o Superman tá vendo, ele dá uma corridinha. Ele tenta fugir do Superman. É, Só que o Superman pega ele. na super velocidade. E aí a gente tem uma discussão legal que o Superman fala, né? Que ele é um ser humano. Lembra muito o Goku, né? Sim. Quando o Goku fala, eu não vou lutar como um Saiyajin, eu vou lutar como um terráqueo. Lembrou, óbvio, né? Que você tem a inspiração do Goku no Superman, mas me lembrou que Dragon Ball Z tá mais fresco na memória. Você tem a discussão do Superman ainda tentando validar o Lex Luthor. Você ainda pode mudar, você pode fazer tudo que você faz pro bem e tal. E aí vem o problema do Krypto batendo no Lex Luthor. Essa parte eu falei, pô, James Gunn, não precisava. Isso era um momento legal, sério. E, assim, Superman. só pra também contextualizar antes do Krypto, o Lex Luthor, ele fala pro Superman assim, meu, eu fiz isso Exato. tudo porque eu tenho inveja de você, tá? Exato. É isso. E acabou, não precisa de mais nada. Exato. Não é assim, meu pai me bateu, eu sofri bullying na escola. Nada não disso, tem história entendeu? triste. Não. Assim, eu tenho inveja de você, eu tenho dinheiro pra cacete, eu tenho a mulher que eu quiser, mas eu tenho inveja da sua popularidade. Exato. Só É se isso. fala desde que você chegou aqui, só se fala de você. É. Eu odeio isso. E me lembra Entendeu? muito a história também de um personagem antigo, assim, que as pessoas tinham inveja porque era popular, sem fazer muita coisa, só porque ajudava É. as pessoas. Exato. Mas, nada a ver, tá? E aí... Isso, vocês ficam pensando aí, mas o negócio é progressismo. Aí, beleza, aí tem a hora, depois de, né, toda uma questão, um diálogo interessante, porque o Superman fala, meu, eu sou humano, eu tenho sentimentos, eu tenho isso, aquilo, porque o Lex, ele fez toda uma construção, né, o super cheat, o Superman fascista, tem os macaquinhos. Isso Ele do Twitter eu revela adorei. isso, né, Adorei ele isso revela, aí. ele revela pro Superman, ó, todo esse movimento de cancelamento aqui em relação a você nas redes sociais são meus macaquinhos aqui, ó. E aí tem uma porrada de macaquinho, né? Adorei isso aí, cara. É. Adorei isso aí. Lembrei do mensalinho. Que os macaquinhos, eles meio que são controlados por um aparelhinho na cabeça. E tem o vilão do Flash, que é o Gorilla Grunch. Kronk. Não é Kronk. É. Tem o Gorilla, que é vilão do Flash. E ele também tem ele controla um monte de macaquinho. Pode ter um gancho aí, né, pra colocar o Flash. Enfim. Bom, aí o Krypto estraga a cena, porque aí ele começa a morder o Lex, joga o Lex pra cima e pra baixo. Essa Achei parte- horrorosa essa cena. Essa parte não, galera, porque aí você diminui muito a cena entre É. os dois, né? Não. Eu acho que assim, o James Gunn conseguiu trabalhar bem com o alívio cômico, mas em algumas vezes dá uma passada. Bom, depois do conflito em Borávia, a Mulher Gavião, Garner e o Metamorfo são ovacionados. Tá? O Metamorfo entra na Gangue da Justiça só porque falou que adorou o nome. Cara, o Guy Gardner gostando de ser aplaudido é fantástico. Porque ele fica, né? Quando o Superman aparece contra o Kaiju, a galera aplaude o Superman. Aí o Guy Gardner não gosta. Fala, por que todo mundo sempre aplaude ele? Ele sempre vem na hora que todo mundo... E aí, lá em Borávia, ele é aplaudido. E ele é muito... E ele fica felizão, a galera aplaudindo ele. É outro personagem incrível. A mulher... mostrando o dedo do meio. A Mulher Gavião mata o ditador. Isso aí. É ditador, né? Eu não sou... E ela ainda fala, não sou o Superman, não. É, então. Né? Fica aí. Aí, tudo bem. O Superman volta pra Fortaleza da Solidão. Já tá meio que arrumadinha. E aí a gente tem a Millie Alcock. Vamos lá. Eu, Gabriel, não gostei da forma como ela foi apresentada, tá? Não gostei. Ela chega bêbada. Chutando assim. Vem aqui, vim buscar meu cachorro. E aí o Superman fala, ela é assim, né? Ela é nova. Ela gosta de planetas com sol vermelho pra ela poder encher a cara.
A gente sabe disso. Não sei se você tem conhecimento da história da Mulher do Amanhã, tá? Envolve essas questões. Ela tá num outro planeta que tem um sol vermelho, onde ela bebe e fica bêbada porque o sol amarelo não permite que os kryptonianos fiquem bêbados. Então ela vai pra planetas que ela consegue encher a cara, tá? Porque ela ainda tem assuntos não resolvidos internamente, tá? E a Mulher do Amanhã vai abordar isso. Mas eu não achei de bom tom apresentar a Supergirl desse jeito, tá? Isso é uma coisa minha, Eu não liguei. tá? Eu não liguei porque realmente faz parte da história dela. E o Superman olhando, a cara do Superman é boa. Ele olhando. É a cara meio do irmão mais velho. De reprovação. A cara de reprovação do Superman é legal. Era a cara do André quando me via chegando da balada. É isso aí. Desculpa ela, tá vendo? Aqui o seu cachorro é assim. Sim. Aí ela leva o Krypto. E tem o final do beijo, né? Isso, é verdade. A gente tem a conclusão do romance ali porque muito a gente boa. não chegou a falar que antes disso, na conversa que o Superman tava tendo com a Lois, ele fala que ama a Lois, ela não fala de volta, né? Isso é um clássico de romance. E é né? isso também que aí vai entrar... Isso é um clássico do romance. Ele fala que ama primeiro. Ai, falou que ama primeiro. Essas coisas. Você nunca namorou na vida? Você já namora na sua vida? Se você não namorou na sua vida, provavelmente um dia você vai namorar. A turma red pilada vai fazer um montante. Mas é uma cena legal, porque o Superman fala isso no início, ela não fala. E aí no final, com aquele glamour, com o voo, ela responde o Superman com a reciprocidade e aí fecha o nosso querido romance, que também foi bem feito aqui Sabe pelo por James quê? Gunn. Porque até então o Superman nunca, pelo que o James Gunn apresentou pra gente, ele nunca tinha precisado de ninguém. E dessa vez ele teve que precisar. E precisou de muitas pessoas. Porque o Superman, por mais que ele seja o herói mais forte do mundo, do universo, ele precisa de pessoas. Porque senão não haveria necessidade de ter a Liga da Justiça, né? Ia ser só a Liga do Superman. Não precisa de ninguém. E o Superman sempre foi isso, tá? Termina no beijo, tudo bonitinho, e aí ele na Fortaleza da Solidão, com vídeos dos pais biológicos, mostrando partes da infância dele, que é bonito, que aí você faz uma alusão à troca das memórias. Você troca as memórias kryptonianas e coloca as memórias humanas. E aí termina o filme assim, né? Superman sempre vai prezar pelo seu lado humano. Termina dessa forma o filme do Superman. E tem duas cenas pós-créditos ridículas. Aí não, né? Ridículas. Uma da cena pós-crédito é o Superman com o Krypto na Lua. Olhando né? a Terra. Olhando a Terra. E a outra é uma piadinha dele com o Mr. T. De uma rachadura na parede. Uma rachadura na parede. Podre, hein, Ponto. cara? Podre, hein? E chuta, assim, o Mr. Terrific é engraçado. Mas é podre, hein, meu? Pô, todo mundo tava esperando. Cara, eu não... Isso de cena pós-crédito desse nível me decepcionou, entendeu? Pô, você quer fazer uma piadinha? Faz logo depois, no começo no primeiro pós-crédito, no final você coloca um negócio legal, né, pô? Muito ruim. Horrível. As duas cenas pós-crédito são ridículas. Bom, o filme tá aí, galera, contadinho. Se a gente esqueceu alguma coisa, vocês podem colocar. Espero que vocês tenham se divertido. É domingo, acredito que todos, né, na grande maioria já devam ter assistido. Eu super recomendo que vocês assistam. Vocês viram que a gente trouxe todos os pontos bem explicados, tintim por tintim, o que gostamos, o que não gostamos. E, novamente, o filme do Superman é bom. Não é um filme ruim, não é um filme podre, não é um filme medíocre, mas poderia ser excelente. Coloquem aí nos comentários a opinião de vocês, que é importante. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Deem um triplo C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.